Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Espero que você aproveite o trecho exposto neste vídeo. Se você quiser ter acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aproveite o conteúdo. E a gente percebe que tem professores que parece que não compreenderam, não estudaram o conteúdo, e aí isso vira um problema. Como é que um professor vai explicar ou vai ensinar uma matéria que ele não conhece? Então, ele tem que ter um profundo conhecimento. Esse é um primeiro item. A lei do professor diz, olha, o professor deve conhecer a matéria que ele vai lecionar, que ele vai ensinar. E aí outro ponto também importante é não podemos ensinar sem saber ou conhecer. Como pode o nada produzir algo ou a escuridão gerar luz? Esses trechos, entre aspas, são trechos extraídos de forma literal alguns textos e frases que constam no livro mencionado, do John Milton Gregory. Um outro ponto também que ele apresenta é que um professor bem preparado desperta em seus discípulos o desejo de estudar. Então, quando percebe que o professor domina o conteúdo, que ele tem um certo conhecimento, o aluno se sente mais empolgado a poder acompanhar e, inclusive, dar um feedback, estudar cada vez mais, para, inclusive, acompanhar e corresponder às expectativas que o professor tem. Temos aqui algumas dicas, então cada lição dessa, cada lei dessa, vai ter abordagem de dicas e também erros comuns que acontecem em cada uma dessas leis. Primeiro vamos partir aqui para as dicas. O professor tem que buscar uma relação dentro do possível da lição a ser ministrada com a vida dos alunos. É um grande problema, principalmente em áreas de matemática, por exemplo, a pessoa estuda algumas equações, algumas coisas, e ali, se não tiver uma explicação ou fazer uma ponte com a aplicação prática em que aquilo vai influenciar na vida dele, ou é importante ele considerar, fica difícil esperar que vá ter um avanço, digamos assim, no processo de ensino-aprendizagem, quando não se percebe a utilidade daquele conhecimento. Então, um conhecimento bíblico tem que deixar muito claro que vai servir para a vida dele, para a história dele, por toda a vida. E assim vai. Um professor de matemática vai explicar que aquele cálculo matemático vai ser útil para ele em tal finalidade, e assim por diante. Também é importante mencionar que o professor tem que ter o domínio, pelo menos completo, de poucas coisas, do que ele ter um conhecimento, digamos, superficial de muitas. Então, isso é um problema. É aquela pessoa que é uma espécie de clínico geral. É ideal que ele seja, pelo menos, um especialista em determinada área, um determinado campo do conhecimento, e aí ele possa, obviamente, contribuir na formação dos alunos naquela perspectiva. E uma ótima fonte de você se tornar um especialista ou se aprofundar é você procurar as melhores fontes, usar livros, usar os melhores livros, os melhores autores como referência. Isso vai contribuir para a sua formação e também, obviamente, para a qualidade da sua aula. Um erro que é bastante comum é o professor ele ser tentado a negligenciar aí o preparo, o estudo da aula dele, porque ele está entendendo que os alunos não vão perceber a limitação ou a falta de qualidade daquele conteúdo, partindo da premissa que os alunos, em tese, teriam um conhecimento ou um conhecimento prévio muito baixo, né? E ele então não perceberia, não detectaria aquela fala ou aquele ensinamento muito fraco ou até mesmo errado, equivocado. E se acontecer dos alunos perceberem isso, é um grave problema em relação ao quê? A você se mostrar como autoridade em relação àquele campo do conhecimento. Então isso pode comprometer. Então isso é um erro muito comum e que pode atrapalhar o seu processo de ensino e aprendizagem. Outro ponto também é que o professor, incorrendo no risco de querer ocupar o tempo que era para ser apresentado um conteúdo específico, ele passa a contar algumas historinhas, conversa mole, o quê? Ele foge do assunto, ele foge do objetivo da lição, ele foge do objetivo da aula. E aí, qualquer desvio nesse sentido é um problema, obviamente, para o objetivo que tinha sido traçado, que é aprender ou aprimorar um determinado nicho de conhecimento, um determinado campo do conhecimento. Também, na perspectiva de ensinar as escrituras, ensinar a Bíblia, eu tenho que explicar e ensinar dentro do ponto de vista bíblico, e não outros campos do conhecimento. Utilizar de psicologia, sociologia, autoajuda, antropologia,
É lógico que esses campos de conhecimento são úteis, mas temos que saber utilizar eles de forma adequada, a partir do parâmetro bíblico, e não colocando algum tipo de conhecimento nesse sentido como superior à revelação das Escrituras. Então, esse é um outro ponto também a considerar. Um outro erro que acontece, e principalmente comum também na área do ensino que não religioso, é o professor impor seu posicionamento que é particular, que não tem uma comprovação científica, é apenas uma opinião, e ele emite isso e defende isso como se fosse uma verdade absoluta, e que não houvesse margem para erro. Então, esse é um problema que pode ocorrer, e tem que se evitar, obviamente, isso acontecer. Imagino que esse conteúdo foi bastante útil para você. Então, além do like, se inscreva no canal e marque a opção todas as notificações. Assim você vai ser comunicado toda vez que eu postar materiais semelhantes a este que vão agregar em muito para o seu conhecimento. Se você quiser acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aguardo você no nosso próxima aula. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau!